Fato: Paul Dirac previu a existência da antimatéria em 1930. 2 anos depois, o antielétron foi descoberto. Eu sou o Luiz e vocês estão no Drone Physics. Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Física 3 do Ensino Remoto Emergencial do Cefet, Campus 8, Varginha, né? Então a gente vai começar falando sobre a termodinâmica, e mais especificamente, né, começando sobre o que é a temperatura, né? O conceito de temperatura a gente já tem ali mais ou menos no intuitivo, né? Você bota a mão no fogo, quente, bota a mão no gelo, frio. Né? Isso para muita gente basta, né? Porém, para fazer ciência, a gente precisa de uma coisa um pouco mais bem definida, né? Isso fica muito vago. Modernamente, né, a gente já tem o que é a temperatura. A temperatura é uma medida média da energia cinética, né, de um corpo, né? Ou melhor dizendo, dos átomos que compõem um certo sistema, né? Então, é a energia cinética média, né, de cada grau de liberdade ali que os átomos possuem. Então, se você pensar no modelo mais simples, que é botar um punhado de gás, né, bota hidrogênio ali que não faz nem molécula, né, bota só o H, só o hélio, né, o hélio é um gás nobre, nem se interage. Então, você bota o de hélio dentro de um recipiente fechado, a temperatura vai estar totalmente relacionada com a energia cinética para cada um dos graus de liberdade, que são 3, né, que este sistema está feito, tá? Então, vamos escrever isso aí, né? Vamos lá. Então, vamos colocar assim, né? Ou melhor, modernamente, viu? A temperatura pode ser representada como a medida média, né, da energia cinética, né, de cada átomo, né, que compõe um sistema, tá? Então, modernamente, essa vai ser a nossa definição, né, de temperatura. Então, a energia cinética média de cada átomo ali que compõe o nosso sistema. Beleza. Agora, qual que é o ponto importante aqui da temperatura, né? O ponto importante da temperatura está na lei zero da termodinâmica, tá? Vou escrever aqui. Lei zero da termodinâmica, tá? Por quê? O que a lei zero da termodinâmica nos diz, né? Vamos até destacar isso aqui. O que a lei zero da termodinâmica nos diz? Ela nos diz o seguinte: 2 sistemas termodinâmicos, 2 corpos, 2 fluidos, vão estar em equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, se forem colocados próximos um do outro, né, por um tempo longo o suficiente, tá? Esse longo o suficiente é meio arbitrário, né? Mas na nossa escala de tempo perto dos sistemas termodinâmicos, isso significa alguns segundos, tá bom? Então, se você botar água quente com água fria, misturar ali, né, a água vai dar morna, né? Então, em apenas alguns segundinhos, né, vamos ter obtido o que a gente chama de equilíbrio térmico, né? Todas as partículas ali, todas as partes do sistema estão à mesma temperatura, né? Então, vamos colocar isso aqui, né? Então, 2 corpos, ou 2 sistemas, né? Porque é difícil falar de corpo, você pegar um copo d'água, né? O que é o corpo ali?
Dois sistemas isolados, tá? Então, a gente considera que está isolado para o externo não influenciar, né? Dois sistemas isolados colocados em contato, né? Entrarão em equilíbrio térmico após, né, um tempo longo o suficiente, tá? Então, vou botar aqui, em geral, alguns segundos, beleza? Então, se você misturar água quente com água fria, você vai obter um sistema com uma única temperatura que você pode medir, né? Que vai ser independente de onde você colocar esse termômetro ali, né? Para medir essa temperatura. Por quê? Porque tudo ali já vai estar na mesma temperatura. A lei zero termodinâmica nos diz isso. No final, a gente vai ver que a lei zero termodinâmica é uma consequência direta da segunda lei da termodinâmica, tá? Então, a lei zero não é bem uma lei de primeiros princípios, mas é uma lei empírica, né? Digamos assim. É uma lei empírica que funciona muito bem. Então, dois sistemas isolados, né, vai entrar em equilíbrio térmico após um tempo suficientemente longo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai poder, graças a essa lei zero, construir termômetros, né? O que é termômetro? Termômetro é um objeto que mede temperatura, tá? Então, podemos até definir isso aí, né? Graças à lei zero, podemos construir termômetros, né? Graças à lei zero, podemos construir termômetros, né? Que é um objeto que mede a temperatura. Tá? Por que graças à lei zero? Se dois objetos, quando entrado em contato por um tempo suficientemente longo, os dois vão estar sempre à mesma temperatura. Então, se eu pegar um termômetro e colocar num objeto ali, esse termômetro vai me dizer, né, vai entrar em equilíbrio térmico e vai ficar exatamente a mesma temperatura do corpo que eu coloquei ele, né? Então, essa é a grande vantagem da lei zero. Graças a ela, a gente pode fazer os termômetros, né? E como que a gente faz o termômetro, né? O que é o termômetro no final das contas, né? O termômetro que a gente conhece é mais antiguinho, agora tem um termômetro digital, mas os antigos, que eram de mercúrio, né? Como é que ele funcionava? Você coloca um líquido de alto poder de dilatação. Depois, a próxima matéria já vai falar sobre dilatação, tá? Você coloca um líquido que vai expandir, aumentar seu volume quando a temperatura aumenta. Então, se você coloca ele próximo de uma fonte muito fria, né? Então ele vai ter um volume petitinho. Se você coloca ele perto de uma fonte muito quente, ele vai expandir, né? E vai ocupar um volume muito grande dentro do seu recipiente, né? Então, basta você ir lá e escolher a escala que você quiser. A princípio, aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 3, aqui vale 1 milhão. E pronto, isso é um termômetro que você construiu, tá beleza? Então, vamos escrever isso aí também, né? Então, né? Vamos colocar assim, para se construir um termômetro, né? Utilizamos um líquido de alto poder de dilatação, né, em um recipiente de baixo poder de dilatação, tá? Por quê? Porque se o objeto, se o volume que ele tiver lá dentro também dilatar, então você não vai conseguir medir exatamente qual é a variação de temperatura de maneira precisa, né? Na verdade, você consegue corrigir, falar desconsiderando a dilatação aqui, blá, blá, blá. Mas vamos simplificar, vamos considerar que o meu recipiente com esse líquido está colocado sequer dilata. Então, baixo poder de dilatação, né? Então, pronto, aí o que a gente faz, né? Então, colocamos próximo a uma fonte fria e definimos uma temperatura. Então, você coloca no gelo e fala que vale uma temperatura qualquer, qual que você quiser. Depois, próximo a uma fonte quente,
e definimos outra, né? Pronto. Você faz isso, você tem o seu termômetro bonitinho, tá ok? Então você pega um líquido, o que a gente faz com o mercúrio? Bota o mercúrio, o que a gente faz geralmente com o termômetro? Usa vidro e mercúrio. Mercúrio dilata bastante, bota o mercúrio no vidro e pronto. Você coloca perto de uma coisa fria, você define uma temperatura, perto de uma coisa quente, define outra temperatura e você depois grada esse termômetro, né? Vai dividir em partes iguais e você vai ter um termômetro para poder brincar, tá ok? Vamos falar aqui então de duas escalinhas muito famosas, tá? Primeiro a escala Celsius. Escala Celsius. O que é a escala Celsius? A escala Celsius foi feita pelo Celsius, por isso que leva o nome dele, né? Vou botar aqui no meio. E ele fez o seguinte, tá? Como é que ele fez para definir o termômetro dele? Ele fez uma coisa muito inteligente, que foi o seguinte: ele pegou um termômetro, né? Pegou, botou álcool, ele usou álcool, né? Dentro de um certo recipiente e colocou numa mistura que tinha 50% de água e 50% de gelo, tá? Vamos fazer o desenho aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o termômetro dele, tá? Aí ele colocou numa vasilha. Essa aqui é a minha vasilha, tá? Ó. E o que que tem nessa vasilha? Nessa vasilha tem água e gelo, tá bom? Então, vamos botar aqui, né? Água, tá? E gelo. Então, gelo de verde. Esses quadradinhos não dá para ver direito, mas não tem importância não, né? Então, eu vou escrever aqui. Então, isso aqui nada mais é do que 50% água e 50% gelo. Por que o Celsius fez isso? Por causa de uma característica que a gente vai ver depois lá na frente também, que é a seguinte: quando a água está passando para o gelo, ou quando o gelo está passando para a água, não existe variação de temperatura, tá? Então, se você pega, por exemplo, o gelo e começa, ele vai esquentando e começa a derreter. Quando ele começa a derreter, ele está realizando o que a gente chama de transição de fase. Todo o calor que ele absorver para derreter, em vez dele aumentar a temperatura, ele vai usar esse calor, que é a energia, para derreter. Então ele vai estar sempre com a mesma temperatura. Então quando você coloca 50% de água e 50% de gelo, isso foi até um preciosismo dele, você está garantindo que aquela temperatura ali vai ser sempre a mesma, tá? Porque se a água começar a congelar, supondo que muda ali, vira 70% de gelo e só 30% de água. A temperatura não mudou, tá? A temperatura não mudou ali, porque quando está fazendo essa transição de fase, a transição de fase é feita sempre com a temperatura fixa. Então ele fez isso, botou ali 50% de água, 50% de gelo. Não importa se isso começar a variar, enquanto ainda existir as duas coisas, gelo e água, a temperatura vai ser a mesma. E ele chamou isso de 0 graus. Tá? Ele chamou de graus centígrados. Tá? Isso vai ficar claro depois. Beleza, então ele já marcou um ponto do termômetro. O que ele fez depois? Esse mesmo termômetro aí, né? Vou desenhar melhor aqui. Ele pegou esse mesmo termômetro e botou num recipiente onde agora tinha 50% de água
em ebulição e 50% já de vapor fervido, tá? Então, esse recipiente naturalmente tem que ser fechado para o vapor não evaporar, né? Então, ele botou aqui, né, a água já em ebulição, evaporando, e também, né, o vapor, né? Então, vou botar um foguinho aqui, né? Falar que tá num lugar muito quente, né? Então, ele aqueceu a minha mistura ali. Então, você tinha 50% de água e 50% de vapor d'água. 50% água líquida em ebulição e 50% vapor, tá? De novo, qual que é a vantagem de usar isso aqui? Quando ele usa isso aqui, ele garante que também ali a temperatura não vai mudar. Porque se a água começar a evaporar mais e mais e mais, né? Você pode fazer um teste em casa, se você tiver um termômetro desse de cozinha. Você vai ver quando a água começa a entrar em ebulição e evaporar, a temperatura fica mantida. Porque todo o calor que a água absorve, em vez dela esquentar e aumentar a temperatura, ela vai usar esse calor para transformar a molécula dela de líquida para uma molécula de vapor. Temperatura sempre fixa. A transição de fase é feita a temperatura fixa. Então ele botou lá e chamou esse ponto que tinha 50% de água e 50% de vapor, mesmo que isso variasse, 80% líquido, 20% vapor, ou vice-versa, a gente garante que não há variação de temperatura. E chamou esse aqui de 100 graus centígrados. Tá? Então agora ficou claro por que é centígrados. Porque ele vai dividir esse termômetro em 100 partes iguais. Tá? Ele grado, né? Tem os dois pontos, aqui é 0, aqui é 100. Divide em 100 partes iguais e pronto, você tem um termômetro centígrado, né? Dividido em 100 partes. Beleza, vamos escrever isso aí então. Ah, uma coisa muito importante que eu não falei, tá num vídeo sobre dicas, né? Vocês precisam anotar essas coisas, tá? O ato de escrever ajuda bem a fixar a matéria, tá? Então, vamos colocar assim, Celsius, né? Utilizando uma mistura de água e gelo, chamou essa temperatura de 0 graus centígrados, tá? E utilizando uma mistura de água com vapor, chamou esta temperatura de 100 graus centígrados, tá? Então essa foi uma sacada muito boa do Celsius, viu? O Celsius é um rapaz muito inteligente em ter essa belíssima sacada, né? Então depois ele dividiu o termômetro em partes iguais. Fim de papo. Estava criado a escala Celsius, tá? Só que essa não é a única escala possível, né? O que mais que a gente tem? A gente tem a chamada escala Fahrenheit. A gente também tem a escala Fahrenheit, que foi desenvolvida por um alemão, tá? Que leva... a escala leva o nome dele. Na verdade, foi ele que desenvolveu também o termômetro de mercúrio, tá? Então, vamos falar da escala Fahrenheit um pouquinho, tá? A escala Fahrenheit, infelizmente, não é uma escala tão inteligente quanto a escala Celsius. Logo vocês vão ver por quê, tá? Então, o que o Fahrenheit fez, né? Fahrenheit, né, desenvolveu um termômetro
da seguinte forma. Né? Um dia que sua esposa estava com febre, ele chamou essa temperatura de 100 graus Fahrenheit. 100 graus F, né? Não chamou do nome dele, né? Mas depois acabou pegando. Então, você pode ver que já começa mal aí, né? Tá com febre, bota lá, chama de 100. Né? O Celsius fez negócio tudo bonitinho, garantindo que a temperatura ali não variasse muito. Quer dizer, não variasse nada, né? Garantindo ali que a temperatura fosse fixa, porque na transição de fase ela é fixa. O Fahrenheit simplesmente pegou um dia aí, tá com febre, vou chamar isso aqui de 100. Não sei se a febre é alta, se a febre é baixa. Beleza, né? E um dia frio na sua cidade, ele chamou de 0 graus Fahrenheit, tá? Então, foi essa a bagunça que o Fahrenheit fez. E por algum motivo os americanos acham isso melhor de usar do que a escala em Celsius, né? Claro, americano não é sinônimo de inteligência. Vide presidente. Deixa pra lá, né? Então chamou de 0 graus Fahrenheit isso, né? Então você pode ver que é um negócio bem arbitrário, tá? Bem arbitrário. Beleza. Você pode ver, como vocês viram aqui, vocês podem construir, né? Qualquer escala do jeito que você quiser. Mas agora vem o ponto mais importante. Como eu traduzo uma escala para outra, né? Então, vamos escrever aí. Conversão de escala. Né? Como que eu saio de uma escala qualquer, pode ser a Fahrenheit, pode ser uma que você inventou do jeito que você quis inventar, e vai para uma escala conhecida, Celsius, por exemplo, ou como você sai do Celsius e vai para uma escala que você gostaria de inventar, né? Essas coisas, né? Então, para a gente poder converter uma escala, a gente precisa simplesmente de 2 pontos em comum, tá? Então você precisa pegar o termômetro e um ponto em comum, frio, e um ponto em comum mais quente. Não precisa ser o 0 e o 100, igual o Celsius fez. Pode ser qualquer ponto, né? Então vamos escrever assim: para converter-se uma escala em outra, precisamos de 2 pontos em comum. Esse em comum não está bom, porque o ponto não é o mesmo, né? Vou escrever isso melhor. Precisamos saber a priori, né? Tem que saber isso antes já, né? 2 pontos em cada termômetro. Tá beleza? Então a gente tem que saber 2 pontos em cada termômetro. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho que saber que 10 graus no meu termômetro A vale 20 graus no meu termômetro B. E que 20 graus no meu termômetro A vale 34 graus no meu termômetro B, né? Então, é isso que eu preciso saber, né? Eu preciso saber 2 pontos, por isso que eu chamei em comum, né? Eu tenho que saber converter 2 pontinhos, só 2. Esse quando é 10 vale 20 aqui, esse quando é 30 aqui vale 99,4 aqui, por exemplo, né? Então, se a gente tiver 2 pontos que a gente sabe transitar, né? A gente converte qualquer temperatura. Como? Essa fórmula aqui, ó. Temperatura medida no A menos a temperatura do ponto mais frio do A. Então, vou chamar de 1A. Dividido por temperatura do ponto mais quente em A. Então, T2A menos a temperatura do ponto mais frio em A, tá? Então, o ponto 1A e 2A, né, eles devem ser exatamente igual ao ponto 1B e 2B, assim, exatamente igual, não em valor numérico, mas a conversão deve ser essa. Esse ponto em A vale esse ponto em B. Então, esse aqui deve ser exatamente igual
a parte em B. Então, a temperatura que eu quero saber em B, né, menos a temperatura do ponto mais frio no B, né? Então, ó, esse deve ser exatamente igual a esse, tá? Então, esse é igual a esse, ou seja, 0 graus Celsius vale 32 graus Fahrenheit, tá? Já tô dando um spoiler aqui, né? Sobre a temperatura do ponto mais quente em B, por exemplo, 100 graus Celsius, aqui é 212 Fahrenheit, menos a temperatura, né, do ponto mais frio em B, tá? Esta é a equação, tá? Essa é a equação que vocês devem usar, tá? Vou fazer um exercício aqui, um exemplo, melhor dizendo, né, que eu vou fazer. Vou fazer um exemplo e depois a gente vai poder criar qualquer escala que vocês quiserem, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui com Celsius e Fahrenheit para a gente depois fazer com qualquer tipo de escala. Então, vou chamar isso aqui de exemplo 1. Tá? Exemplo 1. Então, coloca assim. Sabendo que 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit e que 100 graus Celsius é igual a 212 graus Fahrenheit, então qual a temperatura da mulher do Fahrenheit, tá? Lembra que era 100 graus Fahrenheit, tá? Lembra que ele falou que quando ela estava com febre, ele chamou de 100 graus Fahrenheit. O que isso significa 100 graus Fahrenheit? Né? A gente não sabe traduzir assim de cabeça. Não sabe se é febre alta, febre baixa, se é que é febre. Talvez seja menos que 30, não sei. Então, qual que vai ser a temperatura que a mulher dele estava no final das contas, né? Então, vamos jogar nessa formulinha aqui de cima, né? Então, temperatura em Celsius, que é que eu quero saber, menos o ponto mais frio de Celsius que eu conheço. 0 é igual a 32. Então, aqui eu boto 0. Estou falando de Celsius. Sobre 100 menos 0. Tá? É igual a temperatura em B, que é o 100 Fahrenheit. Que é o, menos o ponto mais frio em Fahrenheit. 32. Sobre o ponto mais quente em Fahrenheit que eu conheço. 212. Menos o ponto mais frio que eu conheço, ó, 32. Tá? Então tá aí a minha equaçãozinha bonitinha, né? Já montei ela, como é que vai ficar isso aqui então? Vai ficar da seguinte forma. TC é igual a 100 menos 32, que é 68, dividido por 212 menos 32, 180, vezes 100. Tá? Essa é a temperatura em Celsius. E quanto dá isso aí? Né? Tem que olhar na calculadora. Então, a minha resposta é 37,7 graus Celsius. Tá? Então, agora a gente sabe finalmente qual é a temperatura que a mulher do Fahrenheit estava enfrentando no dia que ela estava com febre, beleza? Então, essa é para transformar a escala Celsius para Fahrenheit, né? Então, vamos fazer agora uma escala completamente arbitrária, tá bom? Antes de fazer qualquer coisa arbitrária, vamos fazer o seguinte. Vamos dar de exercício para vocês fazerem. Exercício. Calcular quanto vale em graus Celsius 0 graus Fahrenheit e 1000 graus Fahrenheit. E calcular quanto vale em graus Fahrenheit 69 graus Celsius e 333 graus Celsius. Então, fica esse exercício, vocês mexer com uma escala com a outra, tá?
Beleza? Vamos fazer agora uma escala arbitrária, igual eu falei, tá? Para a gente poder usar essa fórmula de novo. Vamos lá. Então, vou colocar assim. Norbertinho queria uma escala com seu nome, tá? Então, graus Norbertinho. Quando estava 18 graus Celsius, ele chamou de 0 graus Norbertinho. E quando estava 32 graus Celsius, ele chamou de 100 graus Norbertinho. Então, quanto vale 25 graus Celsius nessa escala? Tá? Então, essa é uma escala bem interessante. Por quê? Porque basicamente as escalas que me dá dias aceitáveis, né? Se tiver menos de 18 graus, tá muito frio. Se tiver mais de 32 graus, tá muito quente. Então, 18 virou 100, quer dizer, 18 virou 0 e 32 virou 100. Então, vamos fazer essa conta. Então, vou colocar a fórmula aqui de novo, tá? Então, é o seguinte. TA menos T1A sobre T2A menos T1A é igual a TB menos T1B sobre T2B menos T1B, tá? Então, essa é a minha expressão. Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar esse vídeo e vão tentar fazer sozinhos, tá? Pausem. Beleza? Já fizeram? Vou fazer de conta que assim. Então, o que eu quero achar aqui? Eu quero achar os graus Norberto. Então, é esse aqui, ó, o TB. É isso que eu quero achar. Então, vou botar aqui, ó, 25 menos. Quanto vale T1A? É o ponto mais frio de A que eu conheço, ó. É 18. Então, 18 dividido por ponto mais quente em Celsius, 32. Então, 32 menos 18 é igual a os graus Norbertinho menos o ponto mais frio do grau Norbertinho, que é 0, sobre 100, né? Porque é 100 menos 0. Então, esta é a minha equação. Então, quanto que vale Tn? Tn vale o seguinte: 25 menos 18, 7, sobre 32 menos 18, tá? Então dá 14, é isso mesmo? É, né? 18 com 12, 30, é isso, 14. Então 14 vezes 100. Então, os graus do Norbertinho valem 50, tá? Então, 25 graus Celsius significa 50 graus do Norbertinho, beleza? Então, vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem, tá? E depois da próxima aula eu continuo com isso aqui, tá? Então, exercício. Se 10 graus, não, melhor. Se 1 grau Celsius vale 10 graus da escala A e 50 graus Celsius vale 11 graus da escala A, né? Se 1 grau Celsius vale 10 graus A e 50 graus Celsius vale 11 graus A, qual é a temperatura em comum das duas escalas? Qual é a temperatura em comum das duas escalas, tá? Ou seja, por exemplo, 50 não tem jeito. Por exemplo, 100 graus A é igual a 100 graus Celsius, né? Qual é a temperatura que as duas têm em comum, né? Então, se eu jogar na fórmula, não é nada difícil. Só pensar um pouquinho, né? Façam aí, tá?
Então, essa foi nossa primeira aula de Física 3, né? Então, próxima aula continuamos um pouquinho sobre escalas, que eu quero falar da escala Kelvin, que ela é importante, e falamos sobre dilatação térmica também, beleza? Então, até a próxima.